Então, amados, amadas, chegamos aqui à segunda parte da mensagem e esta última parte e o tema: a promessa começa no impossível. Olha como tem sido maravilhoso aqui o feedback dos amados falando sobre esta mensagem e como é bom saber que pessoas estão sendo alimentadas por estas palavras. Eu te convido, tá? Se você gosta, ama a palavra de Deus, nós temos aí o nosso canal do YouTube, são mais de 3.200 mensagens que você pode ouvir. Vai lá com esse nosso canal, Valdemir Costa. Como eu faço? Entra no aplicativo do YouTube, na lupazinha, na parte de busca, você digita Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB, legal? Aí vai abrir lá o nosso perfil. Se você não é inscrito, vai aparecer lá o nome lá, inscreva-se. Você se inscreve e simultaneamente vai aparecer lá os sininhos de notificações. Você aperta lá o sininho de todas. Aí todos os momentos, toda hora que entrar uma mensagem nova, você vai ser notificado pelo YouTube que entrou conteúdo novo, uma palavra de Deus para você, tá bom? Então vamos aqui com este tema. Falamos sobre o primeiro ponto dentro desta temática, a promessa começa no impossível, sobre o Mar Vermelho. Eu quero agora falar sobre o nascimento de Isaac. Sara era o quê? Estéril. E já de idade avançada. 90 anos. Quando humanamente era impossível ter filhos, a promessa de Deus se cumpriu lá no Gênesis. Você vê, meu irmão, agora interessante que Abraão, né? Que Abraão depois tornou seu nome, ele não creu na promessa. Ele se precipitou, sabe? Ele avançou, porque Deus disse a ele: ei, vou fazer você pai de multidões. A tua descendência vai ser numerosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E ele, no seu momento pensativo, ele, a sua comadre, né? Ele disse: Sarinha, tu tem 90. Eu tenho 100. Não tem mais. Não tem condição. A ótica humana não tem condição. Mas eles esqueceram que a promessa começa no impossível. Era exatamente isso que Deus estava tentando mostrar para eles. Ei, descansa, espera que vai acontecer. Descansa, espera que eu vou fazer. Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã. Para que o aperrei? Para que se avexar? Se aveste não, como diz a canção. Se aveste não, né? Tenha calma, stop, analisa, reflita. Você sabe por que hoje acontecem essas guerras? Principalmente no Oriente Médio, por conta disso. Por essas duas descendências aqui de Abraão. Pelos seus dois filhos, Ismael e Isaac. Depois que eles dois nasceram no mesmo período, na mesma época, aí houve este racha, né? Lá na frente acontece o racha da família e começa esse estupinha, esta guerra que até hoje perpetua no mundo inteiro. Essa guerra do Oriente Médio, em decorrência à desobediência de Abraão. Você sabia disso? Pois é. Porque Sara não entendeu. Abraão não entendeu que a promessa começa no impossível. Eu vejo outro ponto aqui. Este último ponto aqui, o terceiro ponto que eu estou tentando aqui passar para você, eu espero que você esteja compreendendo, que é a multiplicação dos pães. João capítulo 6, que é um capítulo longo, né? Um capítulo longo e que nos mostra quando não há mais possibilidades, quando não há mais jeito,
Aí ele vem. Aí Jesus vem. Interessante, queridos, o texto lá de João 6. Diante de uma multidão faminta e com poucos recursos, Jesus mostrou que o pouco nas mãos dele se torna uma fartura. Imagina a cena, uma relva, aquela multidão seguindo a Jesus, e de repente eles tiveram fome, e agora para alimentar mais de 20.000 pessoas. E alguém gritou: tem aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E alguém também gritou: mas o que é isso para tanta gente? Pois é, ele se esqueceu que a promessa começa no campo do impossível. A promessa começa no impossível. Ele não captou, ele não entendeu que estava distante a Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso. E ali apresenta aqueles pães, aqueles peixes. Jesus abençoou. Jesus mostrou para eles que é tudo dado pelo Pai, é o Pai que faz, é o Pai que executa, ele é enviado de Deus. E ali ele começa a dividir os pães e os peixes. E a Bíblia diz que todos comeram. E ainda sobrou cestos. Você vê, amados, a forma que Deus tenta mostrar para as pessoas. E aí, tudo bem, tudo legal. Aí Jesus começa a falar do amor do Pai, começa a fazer um sermão, trazer uma palavra, né, para eles ali muito dura, e ele começa a discursar, eles começam a sair de fininho, sair da direita, sair da esquerda, eles começam a se retirar. Eles começam a deixar Jesus. Por quê? Porque já aconteceu um milagre, já alcançaram o que eles queriam, que era encher o bucho, era encher a pança. Então, este sermão aqui eu não vou aguentar não, esse discurso eu não vou aguentar, eu vou me embora, já enchi meu bucho, vou me embora. É, meu irmão, as pessoas só querem Jesus para fazer milagre. Pode observar isso. De vez em quando passa um carro de som lá perto de casa. É hoje o culto do milagre na igreja, né, tal. Venha, é hoje o dia que Deus vai operar. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Venham, venham. A igreja enche. Mas Jesus começa a discursar, chamando a esse povo ao arrependimento, a buscar a palavra, a buscar Jesus, até uma vida com Deus. Aí, eita, agora eu vou ter que ir embora. Começou, né, um tema que eu não gosto. Começou aqui discursar algo que eu não aceito, porque eles queriam o quê? Encher o bucho. Eles queriam encher a pança. E aqui o versículo 26 de João capítulo 6, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ele começa a dizer: olha, vocês estão me seguindo aqui porque vocês viram os cegos abrir seus olhos, paralíticos começarem a andar. Vocês estão me seguindo porque eu dei comida a vocês. Vocês encheram o bucho, seus bandos interesseiros. Ele começa a dar o discurso.
E eles começam a sair da presença de Jesus. Imagina aí uma multidão, mais de 20.000. E só ficou Jesus e os seus discípulos. E ele aproveita e ele chama também ali o feito a ordem. E ele pergunta aqui, e ele pergunta a partir do versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? E aqui Pedro ele fala, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então ele já dá a cachadada, ele sabia. Pedro, com todas as falhas, sim, ele teve ali naquele momento, ele foi muito sanguinário, né? Pedro, ele era muito assim, agia sem pensar, mas aqui ele foi na bucha, ele foi na lata, ele foi decidido. Ele tinha um conhecimento de Jesus. Então, queridos, queridas, em verdade, esta palavra ela tem sido muito hoje pouco propagada. Falamos muito sobre milagres, sobre Deus vai fazer, mas nós não ensinamos primeiramente seja obediente a Deus. Queira a Deus, busque a Deus, busque a sua palavra. E essa verdade ela está fundamentada em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É através da palavra, meu irmão. Busque a palavra que Deus vai fazer. Busque, creia, toma posse, aprenda de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, porque o maior propósito de Deus na vida do ser humano é salvá-lo, é levar para o céu. Romanos capítulo 4, versículo 18. Lembra que Abraão creu contra a esperança, em esperança, tornando-se pai de muitas nações. Então, meu querido, minha querida, a mensagem aqui central ela é clara. Quando você estiver diante de uma situação sem saída, não olhe para o tamanho do problema. Estou dando aqui a dica para você. Não olhe para o tamanho do problema. Ah, Valdemir Costa tá difícil, Valdemir Costa é complicado, eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu não vou prosperar, não vai dar certo não. Ei! Olha para o tamanho do teu Deus, olha para a grandeza do teu Deus. Olha para a excelência, o poderio, a majestade do teu Deus e Ele vai fazer. Ele vai executar. Não olhe para o tamanho, meu irmão, do problema, da situação, da enfermidade, do caos, mas para o tamanho daquele que te fez a promessa. Olhe para o Deus que te fez a promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, Ele vai executar. O que para o homem é o fim, para Deus é apenas o começo do milagre. Isso é positivo. Quando você vê que não tem mais nenhuma possibilidade, Valdemir Costa, não vou chegar não, Valdemir Costa, eu não vou conseguir, tem um mar na minha frente, tem uma muralha na minha frente, ei, eu tô aqui a ponto de morrer, a enfermidade bateu a minha porta, Valdemir Costa, e agora, ei, clama ao Senhor, confia na promessa, meu irmão, confia no autor da fé, no autor da nossa vida, e Ele vai fazer o impossível tornar possível, esta porta se abrir, o milagre acontecer. Primeiro ponto, busque. Busque de Deus. Segundo, não desista. Terceiro, creia.
Creia, meu irmão. Acredita, pois Deus é fiel na tua vida. Deus é bom na tua vida. Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é maravilhoso. Em todo tempo. Então não pare. Prossiga. Se você olhar para um lado, olhar para o outro, Valdemir Costa, estou sem saída. Ei! Creia no Deus que abre porta, onde não tem parede. Eita, Deus lindo, Deus grande, Deus poderoso. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, ó Deus amado, por este momento em tua presença, Pai. Ó Deus, que palavra linda. Que palavra maravilhosa. A promessa começa no impossível. E nós cremos, Pai. Eu peço a tua bênção sobre esta vida, sobre esta casa. Ó Deus, sobre esta família, Deus. Pai, quem sabe eu estou falando agora para alguém que está passando, Deus querido, uma situação terrível. Está no deserto, literalmente, Pai. E quem sabe ela disse até hoje, ei, eu vou desistir, eu não estou aguentando, eu vou parar. Mas o Senhor está dizendo, ei, continua, continua, porque a promessa começa no impossível. Não desista porque eu vou fazer, não desista porque eu vou executar na tua vida. Eu sou mais na tua vida, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece esta pessoa, meu Deus, fortalece ela, Pai, dá uma graça, dá uma unção, renova, Deus amado, renova as suas forças, renova a sua fé, ó Deus, querido, Deus maravilhoso, para que possamos, ó Pai amado, aguardar esta promessa, Deus. E está chegando, eu creio, Pai, e está chegando na vida do teu filho, na vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço esta bênção. Eu peço esta renovação. Eu peço, Pai amado, que o Senhor vá agora de encontro a esta casa. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba esta palavra. Toma posse que é de Deus para a tua vida. E não se esqueça, quer ouvir novamente ela? Se inscreva no nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB. Se inscreveu, se você não é inscrito, e já toca lá no sininho de notificações, porque todo dia o YouTube vai notificar você que entrou conteúdo novo, uma palavra de Deus ao teu coração. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.